as boas-vindas. Em nome do OSCOT, muito agradeço a vossa presença. Aqui estamos em mais um almoço tertúlia e desta vez com a presença do Dr. Luís Neves, que nos honra com a sua presença neste almoço, para nos falar um pouco sobre o presente e o futuro da Polícia Judiciária. Cumprimento todos os colegas da direção, também os órgãos sociais, todos os nossos amigos que aqui estão, os convidados. O Dr. Luís Neves é a sua seguramente conhecida, dispensa apresentações. E eu queria só, aqui em nome do OSCOT, também lhe agradecer o empenho que ele tem colocado também na ajuda no desenvolvimento do nosso podcast. Nós agora temos um podcast em parceria com o Diário Notícias, está aqui também a Valentina Marcelino, também cumprimento. Temos sido esta dupla nestes vários episódios. Hoje de manhã gravámos o 11º episódio, serão 16, e de facto já tivemos a ocasião de ter, além da presença do Luís Neves, também vários diretores de unidades nacionais da Polícia Judiciária. Isso muito nos honra e é um grande serviço que se presta também à República e à segurança e aos direitos dos cidadãos. Penso que a Polícia Judiciária tem feito um caminho muitíssimo bom nos últimos anos para reforçar os seus meios. Penso que o Poder Público compreendeu essa necessidade, finalmente. Custou, mas foi, como se costuma dizer. E além de ser, já era uma polícia altamente prestigiada e também especializada, agora ainda é mais. E isso acho que é de inteira justiça para conhecer todo esse trabalho. E eu gostaria também de salientar que isso também se deve ao Dr. Luís Neves. E também este almoço também é uma homenagem que o OSCOT pretende fazer. Já está há 5 anos no lugar, julgo eu, no cargo. A Polícia Judiciária depois já foi o seu aniversário, então é 26, e esta foi a nossa singela homenagem também de agradecimento por essa colaboração e também de homenagem como cidadãos preocupados com o Estado de Direito Democrático e em nome da segurança humana, que é tudo nos anima. Também ficámos muito felizes por ter aceito este nosso convite para poder aqui falar connosco. Já agora também está à venda mais um volume do nosso livro Contexto de Segurança, o terceiro volume, que foi apresentado há dias no Grêmio Literário, feito também, editado pela Diário do Porto, também com o Dr. Paulo Noguês, que é sempre alguém essencial e um grande amigo também do OSCOT, além de ser membro dos seus órgãos sociais, nestas várias edições que têm sido feitas, aliás, e Diário de Bordo, que também tem editado várias obras relacionadas com a própria vida da Polícia Judiciária. Também fica aqui também este testemunho de facto de ter apoiado essas várias publicações em várias das histórias da gente, a sua história coletiva, isso que é muito importante. E, portanto, é isto apenas, estas primeiras palavras de saudação e de agradecimento. E eu agora daria a palavra ao professor antes de convidar o Dr. Luís Neves a discursar. Eu falo daqui. Não, tem que estar aqui. O púlpito está a ser filmado. O púlpito, ou do ano não. Isso é mais uma linguagem religiosa. Muito obrigado, desde logo, saudar o professor Bacelar Gouveia pelo trabalho magnífico que tem feito à frente do hospital. Primeira questão. Segundo, eu sou muito velho e conheci o Dr. Luís Neves quando ele estava à frente da DCCB, ainda estava ao serviço da Polícia Judiciária. Depois a DCCB deu origem à Unidade Nacional de Contraturismo, também dirigida por ele, e de todo esse percurso enorme há uma imagem que eu não posso deixar de salientar e que era consensual da polícia. Ele é um bom polícia, determinado, é um bom jurista, eu não preciso, está ligado, um bom jurista, competente, e é um homem de coragem. E é essa imagem que se foi cimentando ao longo dos tempos, e eu desejo ao Dr. Luís Neves as maiores felicidades e de muitos longos anos à frente da polícia. E cá estamos, cá estamos, a palavra é sua. Faz mal, vamos lá, problema. Boa tarde a todos. Acho que já tive a oportunidade de nos irmos cumprimentando e para aqueles que não houve esse momento, faço agora e desta forma. Algumas notas prévias. Em primeiro, um agradecimento à organização da qual eu sou membro fundador, São Paulo de 2004, por me ter convidado a estar presente. Tenho pena
mas deixei esta palavra de testemunho. Um querido amigo que tive o prazer de conhecer para aí em 86, 87, foi o meu professor, o professor Rui Pereira, que foi membro fundador e foi grande patrocinador, e por isso, professor Gonçalo, bem, agradeço por estar aqui presente. As palavras dos amigos são sempre exageradas e ficam registadas, mas é o seguinte: os convites normalmente devem ser aceitos, e foi por isso que eu aceitei aqui estar neste dia, até porque todos nós, uns de uma forma, outros de outra, temos uma obrigação, sobretudo aqueles que desempenham funções públicas, que é de transparência e de darem conta do que fazem, do que se procura fazer e quais os objetivos e onde se procura chegar. E por isso, nós elegemos, eu com aqui 2 colegas de direção nacional, por acaso foi o Dr. Luís Provença, que agradeço terem acompanhado e aqui estarem presentes, porque no domingo muitos amigos que me conhecem desde o início da minha carreira, toda a cadeia do Pilar, e muitos outros, não quero estar a individualizar, mas dizia que é importante, e esta importância não tem que ver com os factos dos últimos dias, factos públicos, tem que ver de uma forma geral, que é aonde é que nós queremos situar as organizações do Estado. E o que é que podemos fazer para lhes dar força, fortalecimento, organização, autoestima coletiva, porque essa autoestima coletiva é relevante para a imagem do país e para aquilo que o cidadão deve pensar que é o serviço público. Isso preocupa-nos muito, temos feito um esforço no sentido de colocar a Polícia Judiciária nesse caminho, sobretudo para que as gerações vindouras possam trilhar o seu caminho ao serviço da comunidade e do cidadão. Nós sabemos muito bem qual é que é o nosso posicionamento, qual é que é a nossa missão. E por isso, gostaria de partilhar convosco algumas ideias, e essas ideias têm que passar, em primeiro lugar, por nos posicionarmos aonde é que nós, do ponto de vista da ameaça criminal, nós nos colocamos. Em primeiro lugar, a unidade mais antiga da Polícia Judiciária é a antiga DCCB, aquela onde eu trabalhei toda a minha vida até antes de assumir estas funções. Hoje, Unidade Nacional contra o Terrorismo, e é por aí que causa os valores do Estado democrático, a nossa forma de vida, o respeito pela diversidade, pela orientação política, pela orientação sexual, pela orientação religiosa, por tudo aquilo que nos torna diferentes uns dos outros, e por isso essa unidade é aquela em que nós, nesta esfera, visualizamos e sentimos como ameaça aquilo que está designado como os crimes de ódio. Os crimes de ódio, crimes de uma forma de extremismo violento, que noutros tempos, não só aqui, noutros territórios, pois passou por crimes de sangue, crimes de resultado, mas que agora sentimos enquanto crimes de difusão do ódio visceral, da divisão, do populismo, do sectarismo, de nacionalismos exacerbados na net. E por isso, esta designação, e eu quero partilhar com todos que esta, de facto, é a preocupação principal desta unidade, naturalmente associada às questões racistas, xenófobas, que carrega esta mesma matéria, e naturalmente a questão do tráfico de seres humanos e do tráfico de drogas. Sobretudo o tráfico de seres humanos, em que nós sentimos, e falarei do passado, a breve, para se perceber, muito rapidamente, em que assistimos, em pleno século XXI, à exploração do homem pelo homem, apenas com o fito tal, que é o lucro. E nós não podemos continuar a assistir, de facto, a esta massiva exploração laboral, inicialmente só na agricultura, hoje há noutras esferas, em que a própria falta de mão de obra das fontes internacionais leva, de facto, ao exagero e à prática de crimes. Naturalmente, alguns daqueles que são os beneficiários destes proventos
que se refugiam naquilo que é a contratação pública. Contratados, não sei em condições vieram, não sei se têm seguro, não sei se pagam segurança social, se morreram, se adoeceram, se vivem bem, se vivem mal, e por isso é uma preocupação desta unidade. Numa outra esfera, a questão da corrupção e da criminalidade económico-financeira. Nós verificamos que a questão da falta de transparência, a questão da utilização de mecanismos fraudulentos, ilícitos, desvirtuam a igualdade e a concorrência e, sobretudo, atacam os interesses do Estado, que são interesses de todos nós. Eu costumo dizer, já o disse, escrevi uma vez um artigo há uns anos, não há muitos, que a questão do combate à corrupção é uma questão de direitos humanos. Direitos humanos porque, desvirtuando-se aquilo que são os equilíbrios, nós verificamos que ainda temos, infelizmente, grandes camadas de pobreza extrema. A pobreza, naturalmente, não é sinónimo de criminalidade, mas é um conjunto de nossos concidadãos que não têm as mesmas oportunidades à nascença, na educação, na saúde, no acesso à justiça, sobretudo porque há aqui grandes nichos de corrupção que acabam por retirar ao Estado um conjunto de verbas que poderia servir não só para a sua distribuição e para termos uns serviços públicos mais ativos, de melhor qualidade. E por isso é uma preocupação naturalmente associada a outros temas, à questão da utilização fraudulenta dos fundos europeus, da fraude fiscal e do branqueamento de capitais associado a esta questão. Terceiro patamar. E muito rapidamente a fazer aqui uma análise daquilo que é a atividade criminal. A questão do tráfico de estupefacientes. A questão do tráfico de estupefacientes, durante os últimos anos, se calhar 20, houve o abandono do Estado enquanto prioridade desta atividade, ficou por uma questão secundária. O que nós hoje verificamos é que na Europa e sobretudo no mundo, mas falamos do nosso espaço europeu, a grande esfera de criminalidade violenta, estamos a falar de homicídios, de raptos, de sequestros, de mutilações, é tudo associado à matéria do tráfico de estupefacientes. Nós temos nos últimos anos, aqui há pouco tempo, em Portugal, matéria que era até há pouco tempo desconhecida, que são homicídios cometidos por encomenda vindo aqui, de estruturas criminosas estrangeiras, portanto, estruturas criminosas organizadas, que vêm aqui matar e raptar para cobrar a droga que foi desviada, a droga que não apareceu, as questões concorrenciais. De onde é que esta ameaça tem a sua origem? Nas máfias da América Latina, estamos a falar de Brasil, Colômbia e, sobretudo, neste espaço da América Central, mas também máfias mexicanas, do Norte da África, relativamente ao controle da estrutura do haxixe, do tráfico do haxixe, e, sobretudo, em toda a Europa, uma novidade nos últimos anos, estruturas onde havia uma grande paz e uma grande tranquilidade, que eram os países nórdicos, os povos nórdicos. Hoje assiste-se, estive há poucos dias na reunião dos chefes de polícia da União Europeia em Estocolmo, onde se assiste a grandes medidas de segurança, porque há ali estruturas, nada contra os imigrantes, aliás já o disse, e já sabem mais ou menos aquilo que eu penso relativamente destas matérias, de segunda geração, que controlam o tráfico de estupefacientes nestes territórios e que matam e que se deslocam. Já que estiveram, temos vários homicídios consumados e tentados nos últimos 2 anos relativamente a esta matéria. E por último, a questão dos Balcãs, com as máfias albanesas e sérvias a controlar todo o tráfico de estupefacientes e, repito, a criminalidade violenta associada, e a corrupção, naturalmente, em postos de passagem, estamos a falar de portos e de outras áreas, não quero particularizar porque não quero ferir ninguém em especial, mas temos esta esfera. E por isso, falta aqui a última, que apareceu na Polícia Judiciária, mas é aquela dos últimos anos que tem vindo a ter maior atividade do ponto de vista da ameaça, que é a questão do cibercrime. A questão do cibercrime com a permanente questão da ciberespionagem, do ataque a infraestruturas críticas, com atores estatais. Durante muitos anos, a Europa e o Ocidente fizeram ouvidos de mercador, porque essas coisas tratam-se nos negócios estrangeiros e com determinadas questões. O que é certo é que muitos dos ataques, do ponto de vista de infraestruturas críticas,
a área da comunicação social, tem por trás atores estatais, em outros casos não, tem a exfiltração pura e dura para efeitos de extorsão para colocar. Últimos 3 patamares de ameaça que está em crescendo permanente e que nós temos, quando digo nós, polícia, em termos mundiais, grande dificuldade de investigar. Estamos a falar das fraudes, das burlas com formas de pagamento e da pornografia infantil, que de facto é uma praga que pula. Portanto, estas são estruturas organizadas, sendo certo que as outras estruturas com as quais, áreas de investigação criminal, sobre as quais eu não quis apresentei, naturalmente tem que haver uma resposta pronta, sobretudo porque são crimes graves, porque colocam em causa o sentimento de segurança coletivo, falo dos homicídios, dos crimes de natureza sexual, dos incêndios, portanto, tudo aquilo que nós, na gíria policial, identificamos como crimes de cenário, em que é preciso ter-se uma resposta à comunidade para estancar a repetição e para haver uma satisfação do trabalho da repressão criminal. Trabalho esse cada vez mais sustentado na parte pericial e na parte civil. Portanto, é este o quadro que vivemos nos últimos anos e que em todas as áreas há aqui uma preocupação crescente. Quero dizer que na última, cá de ser discutida no Parlamento, a Lei de Política Criminal, a Polícia Judiciária defendeu que a questão da repressão, não da prevenção, da repressão criminal relativamente ao tráfico de estupefacientes volta a ser uma prioridade e vai ser uma prioridade, acho que é pacífico, sobretudo por estas razões que aqui referi. Qual é o cenário com que nós trabalhamos no passado, no presente e no futuro da instituição? Nós assumimos funções, já aqui foi dito, não irei referir isto, há 5 anos. Vai fazer junho de 5 anos. Tenho grande orgulho da equipa que temos, que tem comigo, e para se perceber aquilo que eu vou dizer, é fácil. Eu quero dizer que desde o dia que tomei posse, olho para os outros parceiros, forças de segurança e outras estruturas do Estado, como parceiros. Não olho nunca para concorrentes, nem para outro tipo de questões de monopólio. Nós, quando assumimos funções, fomos ocupar os orçamentos durante os últimos 15 anos. E a Polícia Judiciária, durante 15 anos, o índice de inflação foi 28%, a Polícia Judiciária, nesses 15 anos, cresceu menos 2,6%. Nós dependemos da Justiça. Ao invés dos nossos parceiros, e se calhar até mereciam e precisavam ter crescido até mais, um deles cresceu 100%, e os outros 2 cresceram à volta dos 50%. Portanto, nós tínhamos um problema, tanto mais que na década passada tínhamos apenas 2 concursos, tínhamos 980 inspectores, uma média de idade de 52 anos de vida, há 11 anos que não recebíamos um perito para fazer uma perícia digital, informática, no OPC, contabilística e financeira, que acessam todas as investigações. Os equipamentos informáticos tinham sido 400, que tinham vindo com 8 anos de utilização pelas secretarias judiciais e, portanto, se nós pensarmos isto, as instalações, é este palácio que as pessoas veem no Gomes Freire, o resto do país, a maior parte das instituições são indignas, para as pessoas ali desempenharem funções, e por isso, como tínhamos poucos elementos, a única coisa que podíamos era ter uma ação reativa. Tínhamos um inquérito, que era a cenoura, para os investigadores, a cenoura, havíamos o inquérito, tínhamos que dar uma resposta, que era para acusar a parte idade. Portanto, não tínhamos nenhuma proatividade, porque não tínhamos meios. Tínhamos que dedicar-nos àquilo que era urgente e que era, premente, que eram os inquéritos. Por isso, há aqui gente, pela sua vida, presente e passada, sabe que numa organização isso leva à atrofia, leva ao desânimo, à falta de empatia, do compromisso com a organização, à desmotivação, ao desmazelo, e por isso, se associarmos a tudo isto a um conjunto de ideias para as quais nunca nós fomos ouvidos, de que se falava em integrações, em polícias nacionais, em sistemas duais e tudo isso, as pessoas olhavam para isto e diziam: o que é que nos vai acontecer, o que é que está aqui a suceder? Por isso, quando assumimos funções, e já faltou presente, a conversa que tivemos que dizer foi: nós não vamos ser os cobreiros da instituição. Não esqueçam lá isso. Que o nosso compromisso era reerguer e fortalecer a instituição. Esse compromisso ocorreu. E em 4 anos, tivemos a sorte de ter todos os anos concursos para inspectores, 120, 40, 100, mais 100. Na segunda-feira iniciaremos mais um concurso de 80 inspectores.
Temos um concurso aberto, que serão as provas amanhã, para milhares de candidatos que continuam a querer ver ingressar na Polícia Judiciária. Será a primeira prova amanhã, de 150 que esperamos iniciar em janeiro. Ou seja, o paradigma relativamente à área de investigação criminal mudou radicalmente, porque nós estamos a receber gente jovem, gente com grandes skills, com grandes conhecimentos, que esperamos que ainda venha a tempo de ver o histórico e a cultura organizacional mais antigos. Paralelamente, e da mesma forma, disse aqui que havia 11 anos que nós não recebíamos um perito. E os peritos, está aí na ordem do dia, se o computador, se o telemóvel vão ser abertos ou vão ser abertos. Há milhares de computadores, há milhares de telemóveis, há milhares de pés. Hoje faço uma busca de um homicídio, seja o que for, e trago um elemento para ser analisado. O que é certo é que nós, há 11 anos, que não se viram cumprir. Neste momento, os que entraram nos últimos 2 anos e que se perspectiva entre no próximo ano e meio, nós receberemos 190 expedientes de polícia científica. Repito, com novos conhecimentos, arejados, com vontade, e por isso podemos mudar aqui o paradigma da instituição. Por outro lado, resolvida a questão dos meios humanos, nós elencamos mais 3 patamares essenciais à vivência da instituição e repito, e peço que não percam o foco daquilo que eu peço e por isso estou aqui a partilhar. Nós só queremos ter uma instituição do Estado que funcione com valores, que respeite a diversidade, que respeite os outros, que respeite as outras organizações, que esteja oleada, que saiba que é serviço público, para ter as suas asas. É a única coisa, não há mais nada que nos mova do que aquilo que quer dizer. E por isso, para além da questão dos meios humanos, identificámos outros 3 patamares estratégicos. A questão dos jovens, porque as pessoas têm que ter as condições equilibradas para poder trabalhar, e quero dizer que da Nota Sul do país temos um documento que nos permite mexer em Vila Real, em Braga, na Guarda, em Évora, em Lisboa estamos a recuperar o edifício antigo, em Évora iremos aplicar a nossa instalação, em Faro e em Portimão, para além de Setúbal e Ponta Delgado. No próximos meses iremos começar a inaugurar algumas destas áreas, designadamente Guarda, Évora, uma instalação pericial na Madeira, para podermos ali enfrentar a questão da utilização de substâncias drogas, que põe em causa a vivência daquela sociedade. Braga, vamos iniciar obras muito nos próximos meses, de 6 milhões. Em Faro já temos uma instalação também fantástica, que era do Estado e que nós vamos aproveitar. Comprámos em dezembro, 28 de dezembro, depois de uma luta titânica, falava aqui a doutora Felizmina, relativamente há pouco, que há sempre aqui obstáculos e aqueles que não aceitam que as coisas possam ser feitas sem o Kafka da administração pública, sem nos criarem obstáculos. Comprámos uma instalação em Setúbal e em Ponta Delgado, o que significa que isto é absolutamente fantástico. Vamos recuperar o nosso Instituto da Polícia Judiciária e, por último, estamos nos próximos dias a procurar tomar uma decisão para construir uma sede em Coimbra. Terceiro pilar, a questão digital e tecnológica. E é este o futuro da polícia, já estão a antecipar o terceiro patamar. É por aí. Temos feito um investimento enorme relativamente àquilo que são estruturas de software e hardware e a pessoas. A doutora Luísa Proença, diretora nacional adjunta, que aqui está connosco e que acompanhou, é responsável desta área da inovação e da gestão dos fundos. Só para se ter uma ideia, a Polícia Judiciária tem, neste momento, 70, neste momento há 4 anos esta parte, e que estou em curso, e que outros seguirão até 27, por aí. Temos a módica quantia de 76 projetos financiados. Somos a única organização do Estado, e reparem, lá voltamos nós, não é do ponto de vista comparativo negativo, é dizer que fazemos e que estamos a ajudar outros colegas a seguir o mesmo trilho. Temos 76 projetos financiados
de recuperação de imóveis, de energia, de tecnologia, de programas, software, sendo certo que nós, colegas europeus, polícias europeias, universidades europeias e também, naquilo que interessa, que falarei rapidamente a seguir, as nossas Forças Armadas, vamos ficar com 80 ferramentas digitais para poderem ser utilizadas ao serviço do Estado. Não são duas, são 80, e nesta esfera temos o grande prazer de vos poder dizer que contamos praticamente os 3 ramos das Forças Armadas. É motivo de orgulho para connosco. Quarto patamar estratégico tem a ver com a regulamentação. Com a regulamentação dos direitos das pessoas, dos direitos dos trabalhadores e, sobretudo, com a remuneração, porque cada vez mais no Estado, todos nós sabemos, começa a ser difícil retermos as pessoas que têm valor na nossa instituição. Reparem, nós temos aqui um jovem que entra para a área do cibercrime ou com um perito digital. Daqui a amanhã, passados 2, 3 anos, vem uma empresa de cibersegurança. Oh, companheiro, quantos anos tens? 24, 27, mas eu pago-te 3 vezes mais. Eu pago-te 4 vezes mais. E o Estado tem que olhar para isto. Se quiser ter qualidade de prestar serviço público, tem que olhar para isto. Portanto, estes foram os 4, sendo certo, paralelamente, desde que assumimos funções, assumimos 4 pilares enquanto valores. O compromisso, o conhecimento, a coragem e a integridade. Relativamente ao compromisso que nós assumimos, é um compromisso interno, com os nossos valores históricos, com o rigor, com a sensibilidade, com paixão pelo trabalho, com paixão pela instituição, com garra, com espírito de sacrifício. Um polícia não pode ter horário, é só isso. Tem que se dedicar de corpo e alma, tem que estar presente, mas também um compromisso mais amplo do ponto de vista internacional. E o que nós temos dito, e continuo a dizer, e digo sempre, é que a nossa atividade contará sempre como suporte de apoio, muitas vezes decisivo, com o apoio das outras forças de segurança. Hoje, e não é hoje, é há décadas, ninguém vive isolado. Ninguém pode dizer que sozinho consegue fazer. A PSP e a GNR têm uma grande responsabilidade enquanto forças de segurança em todo o território e nós honramos esse compromisso. Às vezes as coisas não correm bem, tem havido um ou outro desvio, cada vez menos, até porque nós hoje temos mais meios para poder responder adequadamente e com outra qualidade e por isso há aqui um outro recuo relativamente. Estas questões das polícias nacionais também serem o espaço ocupado é um tema que tem sido aflorado de apoio a este sistema, quer pelo Presidente da República, quer pelo seu Primeiro-Ministro, e por isso as pessoas vão fazer o seu trabalho e nós dizemos sempre àqueles que chegam e diariamente respeito e compromisso com as outras forças de segurança. Naturalmente aqui há um ator privilegiado que é o Ministério Público. E o Ministério Público tem que ser aquele que é o primeiro a respeitar a lei, e a lei que é aquela que define a concentração de determinado tipo de investigações. Este compromisso é, também já o referi, com as nossas Forças Armadas. As Forças Armadas com respeito, com a utilização de valências. Para nós é simples, no nosso espírito, esta questão das Forças Armadas poderem ter capacidade de partilha e de utilização de meios de duplo uso, para nós, no nosso espírito, está resolvido há muitos anos. Não precisávamos do documento há poucos anos, há 3 anos, assinado no seio do Sistema de Segurança Interna, mas quer dizer, não sendo a Polícia Judiciária necessário ter esse documento de protocolo de colaboração de Forças de Segurança e Forças Armadas, a Polícia Judiciária foi aquela que mais investiu na feitura desse documento, tendo nós feito propostas a esse propósito. E por isso, esta questão do compromisso, externamente, todos os dias, consecutivamente, vamos avançando na nossa esfera da cooperação internacional com as valências bilateral e multilateral em todas as esferas, aliás, como tem sido anunciado em um conjunto de operações. Por último, nestes 4 valores pilares, falar um só, que é o conhecimento. O conhecimento numa sociedade cada vez mais técnica, mais segmentada, necessita que cada um de nós, investigadores e peritos, tenham conhecimentos de ponta naquilo que fazem.
Eu vou dar este exemplo. Será possível, no combate à corrupção, nós termos investigadores nossos que não dominam o segmento do direito bancário? Do que é um offshore? Como é que funciona? Como é que são os canais do branqueamento de capitais? Como é que são a questão das aquisições feitas com transparência do Estado e quais são as suas formas de desvirtuar? A pergunta tem que ser colocada, isto depois desmultiplica-se para as outras áreas, para a área do ciber e todas aquelas que requerem tecnicidade. O grande vetor da instituição judiciária e da Direção Nacional tem que ver com conhecimento, formação, formação. E quero dizer que se tivermos que gastar dinheiro para fora e que desmultiplicamos o conhecimento, falamos. Há pouco tempo fizemos isso e já estamos a desmultiplicar numa esfera que se chama criptomoedas, criptoativos, e aqui estamos a desmultiplicar esses conhecimentos. E por isso, posto isto, o que nos espera do ponto de vista do futuro é uma instituição baseada no fator humano e no digital. No digital, numa aposta na informação. A informação foi durante toda a vida, nos últimos anos, o parente pobre, e a informação tem que nos permitir trabalhar com proatividade. Temos que trabalhar com antecipação. Temos que ser preditivos. Temos que saber o que é que nos espera. Na perspectiva de prevenir, mas também na perspectiva de investigar mais e melhor. Portanto, o grande foco do digital tem que ver com isto. Estamos a delinear um programa designado Digital 360 Graus, que é conseguir dar sentido na pesquisa de informação, tratamento e análise, seja operacional, seja estratégico, de todas as esferas de informação que a Polícia Judiciária tem acesso. Própria, informações abertas, fontes abertas, informações protocoladas, tudo o que possa vir da Dark Web, no sentido de estarmos organizados, estamos uma só voz. Finalmente, o digital em mais duas áreas. Falámos da informação, das competências individuais. Hoje, qualquer investigador que chega, e sobretudo os que estão, e que é possível, tem que ter conhecimentos suficientes para atuarem no campo digital. Hoje, numa busca de um homicídio, há digital para trazer. O último grande incendiário que a Polícia Judiciária prendeu, um engenheiro eletrotécnico, foi o grande incendiário nos últimos 3 anos, condenado a 25 anos ali no Sertão, responsável pelos maiores incêndios cometidos na zona centro do país, com largas milhares de hectares queimados. Tinha na base das emissões equipamentos informáticos digitais com temporizadores relativamente à umidade, aos ventos, alargar aqui um equipamento e se calhar só depois de 24 horas poder iniciar-se a combustão. Por isso, todos e em todas as áreas têm que ter os skills mínimos e adequados para poderem ter. Por isso, formação, treino e reforço dessas capacidades. Por último, a tecnologia nas áreas policiais. A Polícia Judiciária tem, como sabe, o seu laboratório de polícia científica com quase 20 valências, desde o ADN, a escrita manual, a balística, a toxicologia, a química, uma série delas. Temos feito um enorme investimento alavancado pelos fundos europeus com equipamento de ponta. O laboratório de polícia científica está desentregue, mas é o laboratório de polícia científica de todos os OPCs. Da mesma forma que nós diariamente temos o apoio e o suporte das outras forças, no terreno, na comunicação, na interajuda, também nós estamos na retaguarda para podermos dar aquilo que temos. E reforço da UPTI. A UPTI, para aqueles que conhecem, será a maior parte, naturalmente, que é a Unidade de Polícias Tecnológicas e Informáticas, que é o grande calcanhar de toda a investigação criminal deste país. Quando se fala em atraso na corrupção, nisto e naquilo outro, é porque há perícias informáticas e digitais à espera há 4, há 5, há 6, há 7 anos. Isso não é possível continuarmos assim. Nós hoje vamos a uma grande empresa e 3 ou 4 escritórios e trazemos, se fosse em papel, 2 ou 3 caminhões de tiro carregados de papel. Hoje não vem em papel, vem em computadores, em iPhones, iPods, em pens, em discos rígidos, vem aquilo. E tudo aquilo tem que ser analisado e tem que ser dado um sentido, por palavras fáceis, para dotar o investigador e o Ministério Público
destes instrumentos. Quero dizer que esperamos, até ao final do ano, inaugurar na Polícia Judiciária o grande Centro Nacional de Perícias Informáticas e Digitais. Quando iniciámos funções, tínhamos, se a memória não me falha, em Lisboa, 13 peritos, alguns deles assistentes operacionais, mas com os seus skills e com as suas formas lá iam fazer as perícias. Neste momento, estamos todos sentados. Dentro de ano e meio, foi aquilo que disse há pouco, a Polícia Judiciária espera ter mais de 150 especialistas de polícia científica a fazer perícias. Estamos a comprar todo o software. Hoje posso lhe dizer, quando chegámos, haviam 2 telemóveis topo de gama que estavam completamente encriptados, do Sr. Luís Rangel, e que a investigação não conseguia desencriptar os telemóveis, e eu perguntei à minha colega o que é que tinha feito para poder desencriptar. Onde é que tinha ido, com o que é que tinha falado e o que é que se tinha feito. Bem, adiantámos o assunto. Um telemóvel, passado 3 dias, estava desencriptado e o outro levou 1 mês e meio. É evidente que os telemóveis viajaram e a pergunta que nós fizemos ao nosso espírito foi: mas por que raio é que nós, desculpem dizer esta expressão, mas às vezes o vernáculo até é bastante pior do que este, quando estamos no comitê, por que raio é que nós não temos que ter essa capacidade? Mas nós somos um país menor, somos pequeninos, somos uma polícia. E o que é certo é porque vos quero dizer que neste momento temos software, temos hardware e temos gente pronta a trabalhar. Esta é a grande aposta. Esta unidade foi criada por nós na Lei Orgânica de 2019. Contra ventos e marés, criámos e autonomizámos esta estrutura. Não é possível os processos estarem parados 3, 4, 5, 6, 7 anos. Eu explico isto rapidamente. A investigação vai fazendo o seu percurso, faz inquisições, recolhe documentos, pode ouvir as pessoas, pode ter umas escutas telefónicas, pode ter tudo isto. E há um dia que vamos fazer buscas. E vêm lá todos esses tiros, naturalmente, em termos informáticos. Se eu estiver 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos até dar os elementos a esta área, que é o inquérito, que é a investigação, desculpa lá, o que é que se vai fazer? As testemunhas já não se lembram, já não têm o ânimo de colaborar, já não querem, já resolveram, tudo aquilo que poderiam colaborar com a justiça já lá vai, os arquivos alguns já morreram, como a gente vimos a assistir, e por isso esta é uma questão de cidadania e de nós queremos fortalecer a instituição polícia judiciária para estar, repito, ao serviço. Não é criarmos uma estrutura fortalecida, com brilho, com autoestima, com a vaidade equilibrada, sendo humilde, mas tendo as suas pessoas motivadas, com orgulho de serem PJs, de vestirem a camisola, com orgulho de respeitarem os outros. Na segunda-feira, no início do curso mais 80, lá estaremos e lá direi aos novos elementos estas coisas que estou a dizer. Respeito pelos outros. Os outros violaram a lei, estiveram mal. Não vamos. É na nossa intimidade que a gente vai resolver. Vamos demonstrar que as coisas deviam ter sido feitas de outra forma. Não é na praça pública. As coisas têm um caminho, têm uma razão de ser, têm uma cientificidade. Têm que ser concentradas. E é isto que nós queremos demonstrar. Ter uma estrutura forte, robusta, em que o cidadão tenha confiança em nós, que queira falar connosco, que se sinta orgulhosa de ter uma instituição como a nossa. E é uma instituição que não é nada contra ninguém. E por isso falei de uma forma que espero ter sido inteligível naquilo que disse. Queremos contribuir para um país mais justo, mais igualitário, em que a distribuição de riqueza seja feita de outra forma. O combate à corrupção que nós temos vindo a assistir quer dizer que vai se intensificar. É uma aposta nossa, para aqueles que possam andar um pouco arredados disto. A atual equipa diretiva investiu na área de combate à corrupção com mais de 40% do efetivo. Mas mais, e peço desculpa por ter, mas é importante nós falarmos uns com os outros, até para termos feedback daquilo que estamos fazendo e dos erros que podemos cometer.
Nós, porque não tínhamos poucas pessoas e não tínhamos a perspectiva de quando é que poderíamos ter outro curso, daqui a quantos anos, quantas pessoas, o que sucedia era isto. As pessoas chegavam, eram distribuídas, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, ou seja, não se sentia, quem recebia não sentia, porque era tão pouco que não sentia, e depois as pessoas ali ficavam. Os mais jovens, muitos deles, a primeira coisa que queriam fazer era, na primeira oportunidade, ir para o Porto, ir para Braga, ir para Coimbra. E depois lá voltavam, vinham um curso, passado 3 ou 4 ou 5 ou 6 anos, e voltávamos ao mesmo programa. A pergunta que eu faço é esta. Será que áreas tão técnicas, em que investigações que demoram anos, permite que tenha um inspetor, e a seguir vem outro inspetor, e a seguir vem outro inspetor? Qual é a dinâmica do grupo que se consegue, e do alinhamento da brigada, que é a nossa alma, que se consegue ter? Nenhum! Portanto, depois vai para o Porto, e vai para uma brigada do furto obra de arte, ou vai para a natureza de crimes sexuais. Desculpem lá, não há. Os 3, 4, 5 anos em que eu soube pisar o tapete sobre entrar, sobre interagir com as outras agências, com o Ministério Público, vai ao ar. E hoje, face ao facto de nós percebermos o que é que temos, e nós temos uma portaria datada do dia 27 de setembro passado, em que diz que a Polícia Judiciária, durante os próximos 5 anos, todos os anos, vai receber 150 inspectores, 50 peritos, experiências de polícia científica e 20 seguranças. Permite a quem está do nosso lado gerir. E eu, quem gera meios humanos, quem gera meios, é diferente eu dizer assim, tu vais receber 40 pessoas, do que eu dizer assim, tu recebes 2, tu recebes 3, ninguém sente. Se nós colocarmos este número de pessoas nesta área, que é premente de atrasos, é evidente que os resultados, preparem-se, que serão naturalmente diferentes. E por isso, quero dizer que estamos, mesmo contra todos os obstáculos que às vezes surgem, estamos entusiasmados de levar este projeto pela avante. É um projeto nacional, não é cautelar, é de todos, não é, repito, quer dizer isto muito enfaticamente, não é nada contra ninguém. É apenas termos uma estrutura que possa orgulhar, que possa funcionar, possa perseguir o interesse público, que seja respeitador dos direitos humanos. Eu ainda me recordo quando cheguei há uns anos, não estou a dizer mal, a polícia hoje positivamente é muito melhor, investiga tudo abertamente, sem dogmas, sem estribos, e isso dá-nos de facto uma grande alegria e uma grande motivação para continuar. E por isso, vou terminar. No início não fiz, guardei para o fim. Terminar também no outro lado, há pessoas boas e que procuram fazer pelo coletivo. E eu quero dizer, Paulo Noguês, obrigado por tudo, obrigado pela alma e pela presença e pelo dinamismo que permite que cidadãos livres possam estar juntos, possam dialogar, possam ter opiniões diferentes, mas nós possamos estar aqui e nos fóruns abertamente a falar com a nossa liberdade que hoje a temos conquistado. Muito obrigado.